Sejam muito bem-vindos a mais um Axios Brasil. No episódio de hoje, mais do que um assunto, um chamado. E para essa missão, meu companheiro, meu amigo, fundador e líder do Ministério Sozoi, Tiago Miranda. Obrigado, Alex, mais uma vez aí pelo convite. Para mim é motivo de muita alegria dividir esse tempo, né? Amém. Eu creio que nós usamos esse programa da Axios Brasil para compartilhar a verdade. E a verdade que você compreende é a verdade que te liberta, né? Então hoje estaremos aqui num tempo onde os céus estará liberando estratégias poderosas, um assunto extremamente importante e relevante para os dias atuais. E eu creio que vai ser muito proveitoso esse bate-papo aqui, essa interação. Eu creio que Deus irá nos surpreender. Então você prepare-se realmente para ser ativado, para viver uma grande abundância no seu propósito. E você que talvez está se perguntando qual que é esse assunto, sede fecundos, um assunto que está no coração de Deus. A gente vê ele já no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e a gente vai trabalhar um pouquinho também com Êxodo, e você vai aprender um pouco mais, assim como a gente tem aprendido com o Espírito Santo. O que a gente pode falar sobre sede fecundo? Uau, poderoso, né? Isso nos leva a compreender o padrão original de Deus. Desde Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, né? Deus ele abençoa o homem, né? E diz para o homem ser frutífero, para que o homem pudesse multiplicar, para que ele pudesse encher a terra, para que ele pudesse sujeitá-la e dominá-la. Então a gente percebe aqui 5 características da originalidade de Deus em sua criação. Tudo que Deus cria, ele cria de maneira intencional para cumprimento de um propósito. Perceba que a forma que Deus esconde a sua grandeza está na maneira mais simples da vida, que é em uma semente. Em uma semente. Em uma semente. Então Deus, assim, ele poderia criar tudo de forma instantânea, mas ele decidiu usar processos, ciclos, estágios, exatamente para que aquilo que ele estabeleceu na terra venha se cumprir segundo a sua soberana vontade. É interessante que essa semente, quando a gente olha para o que Deus já fez, por exemplo, se a gente for falar de uma maçã, ele já criou essa maçã lá atrás e a maçã continua até hoje, sei lá quantos mil anos depois, a gente continua colhendo maçã. Porque essa semente ela cresce, ela se torna um fruto e dentro desse fruto tem mais sementes. E essa semente continua se reproduzindo. Isso me leva aqui ao texto de Êxodo 1, de 6 a 10. Ali no versículo 6 vai falar assim que faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Só que olha só que lindo o versículo 7. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, Uau. a minha Bíblia fala isso, muito, e multiplicaram-se. Não é adição, é multiplicação. E foram fortalecidos grandemente de maneira que a terra se encheu deles. E aí Faraó fica preocupado, porque ele não conheceu a José, não conheceu aquela geração antiga, e agora ele tem medo que esse povo se revolte contra ele e se alie aos seus inimigos e tome o poder, e ele não seja mais aquele feitor, né, já que ele coloca eles sob regime de escravidão. Mas o seu poder da semente. Aí se a gente for lembrar, José de um buraco, né, um lugar propício para nascer semente. Então, Sim. talvez já um toque para quem está assistindo a gente. Talvez se você acha que você está no buraco, que tudo acabou, quem sabe Deus não está te plantando para dali, daquele lugar, fazer com que você floresça, frutifique e seja literalmente grande sobre a face da terra. Uau! Quando nós nos deparamos com essa narrativa, José morreu, né? Então, todo o legado construído por José, ele, de certa forma, por esse novo faraó que assume o trono, ele tenta ser apagado, né? O povo está sofrendo opressão, mas é assim, quem carrega a promessa cresce em meio às adversidades, né? Por uma decisão de se manter enraizados. Sede fecundos é a vontade do Pai. A palavra fecundo no original hebraico significa exatamente ser frutífero. O desejo do Pai desde o início da criação
é que os filhos possam crescer, multiplicar, prosperar. Nós vamos ver, José morreu. Quem é José? Se a gente fazer um panorama geral, José é uma tipologia do próprio Cristo. Sim, sim. Né? Você percebe que ele é amado pelo Pai, José era preferido, assim como Jesus é amado por Deus. Né? Depois nós vamos ver Jesus foi rejeitado pelos irmãos, José também foi rejeitado pelos irmãos. José foi condenado, Jesus ele foi condenado injustamente. Né? E isso trouxe para nós essa realidade novamente, né? De nos tornarmos justiça de Deus. A palavra declara que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa justiça de Deus, ela nos condiciona, é o caminho para que possamos experimentar as promessas do Pai. Então eu olho para a narrativa de José, olhando para a nossa geração nos dias de hoje, eu vejo que o sistema, a cultura, a religião, né, as ideologias tentam oprimir as memórias daquilo que Deus já fez, daquilo que Ele deseja fazer no nosso tempo presente, bem como aquilo que Ele tem reservado para todos nós. Então, olhar para essa narrativa é entender que quem carrega uma promessa não depende do ambiente. O ambiente depende de quem carrega uma promessa. Verdade. Se a gente for olhar ali na mansão de Potifar, eu gosto de brincar seriamente imaginando que tinha uma piscina lá, com certeza, só que tinha mato para capinar, não era grama, talvez uns sapos pulando ali, um negócio bagunçado, porque faltava ali um gerente, um mordomo fiel. E aí ele começa a organizar toda a casa de Faraó, ao ponto dele ficar surpreso. E o que ele faz? Ele dá todo o comando. O cara que é escravo, acabou de sair do buraco, literalmente, agora serve talvez na maior casa, no melhor bairro ali daquele lugar, e ele só não entrega a esposa dele. O resto é como se ele desse uma chave. Tudo o que eu tenho, eu coloco sob suas mãos. Eu não sei se isso te faz lembrar alguém que pega uma chave e diz: agora todo o domínio entrego a você. Uau! Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu para os homens, né? Sim. E Ele deu para nós com essa finalidade de governar, dominar, né? Então, isso nos conecta com a realidade do Pai, né? Toda a criação, ela foi criada para ocupar uma posição específica, né? A gente usa muito essa analogia, né? Se tira um peixe fora da água, ele morre. Sim. Se você arrancar uma árvore da terra, ela perece, né? Ela vai morrer. E assim somos nós. É impossível falarmos de frutificação, né? João 15:5 traz essa realidade, que sem Ele nada podemos fazer. No finalzinho do versículo vai fazer essa declaração: sem Ele nada podemos fazer. Então, se eu entendo que a vontade do Pai é me tornar frutífero, eu preciso entender esse projeto original. Eu preciso me manter enraizado em Cristo Jesus. O povo que foi escolhido por Deus para ser um povo santo, agora está sofrendo opressão. Isso traz um grande ensinamento para nós. Mesmo quando tudo ao redor parece não fazer sentido algum, mas se estamos em Cristo Jesus, as coisas acontecem. Nós alcançamos o favor do Pai, porque nos tornamos justiça de Deus, porque é uma promessa de sermos frutíferos, de sermos abundantes, e Deus não vai abrir mão de nos proporcionar essa realidade que somente Ele tem para nós. A gente pode dizer que hoje nós, vamos colocar a gente nessa caixinha, a gente tem fugido desse chamado do governo, porque ser frutífero, não sei se você concorda, está diretamente associado com governo, com governar. Sim. É o que Deus fazia, é o que Deus faz. Se a gente observar a vida de José, ele vem literalmente do buraco e ele começa a governar a casa de Potifar. Depois ele é condenado injustamente, assim como Jesus, como você disse, e agora ele comanda uma prisão. E mais uma vez, né, essa associação, ele tem a chave da prisão, onde está lá cativos, né, pessoas presas. Só que ele anda livremente pela prisão, ao ponto do carcereiro ter amizade com ele. E agora ele
está preso e ele está livre. E outra particularidadezinha muito interessante, ali em Gênesis, quando a Bíblia está descrevendo sobre José, vai dizer por várias vezes que José era próspero. E olha que loucura. Talvez a gente fique, às vezes, em situações que a gente não gostaria de estar, nesse buraco, talvez seja em dívidas, nesse lugar onde eu sou empregado de alguém, só que a Bíblia vai dizendo que José era próspero. Então Deus está dizendo que José era próspero. Ou seja, a gente fica esperando, às vezes, dinheiro na conta. É o Pix, é o cartão com limite maior, mas para Deus tem alguns detalhezinhos que a gente não percebe. Você concordaria que José era próspero, entendendo a palavra próspero como crescer, alargar, que Deus estava ali crescendo e alargando a capacidade desse José, literalmente desse vaso, de poder receber mais. Receber mais o quê? Ele recebeu mais responsabilidade, ele recebeu mais autoridade, e Deus continuava com ele. E para passar para você uma coisa muito interessante, eu não vejo em nenhum momento a Bíblia citando que José reclamou de alguma coisa da parte de Deus. Em nenhum momento da trajetória de José, desde o momento que ele recebe um sonho, ele recebe a revelação, né? E aqui começa realmente a gente começar a criar um fundamento para cooperar, né? Para a nossa geração. José, ele discerniu qual era a vontade do Pai. Então, quando você aceita os planos e os propósitos de Deus, que são maiores do que os nossos, você já está aí realmente em grande vantagem, porque você não será movido pelo que você está vendo, mas por aquilo que você acredita, por aquilo que foi revelado no teu espírito. Por isso 2 Coríntios 5,7 vai dizer que nós andamos pela fé, não por vista, porque a vista é inimiga da fé. Sim. Você vê José, ele prosperou, a prosperidade está condicionada à sua rendição total à vontade do Pai. É quando você decide obedecer, mesmo sem compreender como será. E esse foi o sucesso de José, que embora depois de tanta sabedoria, né, depois de tanto influência e relevância na esfera da sociedade, como ele teve essa participação, se percebe que o legado que ele construiu tenta ser realmente esquecido por alguém que assume o governo, um sistema, e hoje o sistema está trabalhando realmente para gerar opressão, para colocar preocupação. Você liga só noticiário, só notícias ruins, né? Uhum. Então, aquilo que você cultiva floresce. O que eu percebo nessa história de Êxodo é que o povo de Deus ele floresce onde ninguém espera. Verdade. O povo de Deus sempre vai florescer onde ninguém espera. Por isso o povo não pode se desesperar. Parece que está morrendo, né? Exato. Então, às vezes, o que a gente está considerando como fim, Deus enxerga de uma outra forma. Não é o fim, é só uma transição para um novo ciclo. Por isso não podemos nos mover por impulsos, pelas emoções, pelas situações as quais estamos vendo, porque você imagina só, o povo aqui, quanto mais o povo crescia, mais esse faraó colocava a peso. Sim, cargas, né? Cargas, né? Aumentava a carga, tentava impedir, mas todo aquele que crê em Cristo Jesus, todo aquele que tem buscado viver essa plenitude do teu propósito, precisa se conscientizar de algo. Você carrega o DNA da grandeza. Sim. Deus ele colocou em nosso DNA, por natureza divina, aquilo que nos condiciona a viver uma multiplicação, ou seja, uma relevância, uma influência, a partir da nossa missão. Né? Ele fala, olha, você vai ser grande, você vai transbordar. Ou seja, ainda que venhamos considerar que seja pequeno demais, a sementinha, a boa dádiva que Deus nos concede, mas é o suficiente para provocar um grande impacto na Terra. E hoje, conforme você mencionou anteriormente, há uma grande dificuldade das pessoas se conectarem com essa realidade de frutificação, porque não existe frutificação sem uma conexão com a sua missão. É impossível. Você frutifica no centro da vontade do Pai. E, né, você frutifica no centro da vontade do Pai. Então, eu acredito muito que precisamos agir conscientemente, né,
para sermos relevantes e influentes dentro da nossa missão de vida. Então, essa falta, que você está me traduzindo, o que eu estou entendendo é assim, falta um relacionamento dos filhos ou das criaturas, se for o caso, com o pai, né, de nós nos relacionarmos com Deus, e por essa falta de relacionamento isso afeta a minha identidade. Uau. Eu começo a ficar perdido e eu não sei exatamente quem eu sou. A gente talvez nos coloquemos, às vezes nós mesmos, com palavras nossas, em lugares que Deus não colocou. Talvez não, alguém colocou José no buraco, mas não foi Deus. Ele usou como um propósito. Qual que era o lugar que Deus tinha para José? E José tipifica o Cristo, e o Cristo está associado diretamente com a gente. Era o lugar de governo, certo? E tinha um propósito porque ele está no governo. Acho que a gente tem uma mentalidade, principalmente aqui no Brasil, os políticos, não sei se você tem alguma experiência nisso, o pessoal às vezes está de fora observando a política. Aí alguém diz assim, não, mas é preciso mudar. Tem roubalheira, tem corrupção, tem isso, tem aquilo outro. Só que esse cara, quando ele ganha uma eleição, ele já fica todo louco, como se ganhasse na loteria. Sim. Porque agora eu vou ficar rico. E sendo que o salário dele, sei lá quanto que é o salário de um deputado, talvez 30 mil reais. Comparado a um salário mínimo, parece muito. Mas se você vive com 30 mil reais, você vai começar a perceber que não é tanto dinheiro assim. É um valor decente, mas o acesso que você tem, não legalmente, a quantias maiores, podem acabar fazendo com que seu coração se corrompa. Então, aquela pessoa que antes olhava para o sistema e dizia, não, eu preciso ir lá fazer a diferença, e José conseguiu fazer isso muito bem, ela acaba que, por vezes, hoje no nosso sistema democrático, ela é eleita, sabe-se lá se legalmente, com compra de votos ou não, ou ilegalmente, mas tem essa coisa do bichinho do é tudo meu, que vai lá e toca nela. Isso me lembra muito dessa coisa do faraó, que ele está construindo, ele quer cada vez mais, e ele quer usar as pessoas, ele quer usar aquele povo para construir os sonhos dele. E quando a gente olha para José, o que ele estava construindo de fato, a gente fala, José teve um sonho, José teve 2 sonhos. Eu entendo que José não teve sonho nenhum. Quem tinha os sonhos era Deus. E Deus jogou para José, assim como ele pode jogar hoje para o Tiago, pode jogar aqui para o nosso Pedrão, o sonho de Deus para a gente construir. Governar sobre um povo, governar com justiça, governar com entendimento de eternidade, para que as pessoas não pereçam. E aí, se você for fazer o comparativo, mais uma vez as pessoas iriam acontecer o quê? Iriam morrer de fome. Era uma tragédia na maior nação sobre a face da terra, e Deus dá para José mais sonhos, agora deu para o faraó, e José faz essa interpretação, rapidamente apresenta e é reconhecido e é colocado no cargo. E aí agora esse José, ele poderia se corromper, assim como muitos de nós. Como que eu faço para entender, para o meu coração entender que eu sou sim chamado para o governo, que não tem nada de errado com isso? Porque a gente não tem uma coisa que ser grande é proibido, que ser rico é proibido. Por que a gente tem essa mentalidade em nós? Então, uma questão de você alinhar os seus pensamentos com os pensamentos do Pai, né? Colossenses 3:2 vai, ocupe seus pensamentos com as coisas do alto, não com as coisas da terra. Se aquele povo, ele deixa, embora havia, o que estava acontecendo ali? Aquele povo vai experimentar o silêncio, embora os silêncios dos homens não anula a voz da promessa. Sim. Às vezes, no nosso processo, nós não estamos conseguindo discernir e compreender, né, a realidade dos fatos, mas isso não anula a voz da promessa. Aquele que prometeu foi para cumprir, né? Então, o que eu aprendo aqui com essa história, né, que quando eu acabo me conscientizando de uma realidade que não é aquela que Deus tem para minha vida, eu defino a qualidade da minha vida a partir dos pensamentos que estão enraizados na minha mente. Então isso é péssimo, porque qual é a estratégia hoje do inimigo das nossas almas? Te conscientizar de algo que você não é. Se aquele povo desse lugar
para essa sugestão de que, olha, vocês vão viver assim, miseráveis, escravos, oprimidos, essa é a realidade, eles continuariam agindo dessa forma. Hoje, para que nós possamos alinhar os nossos pensamentos com a realidade de sermos frutíferos, eu preciso realmente entender o que vem de Deus para a minha vida. Filipenses 2,13 diz assim: é Ele que produz em vós tanto querer quanto realizar, segundo a vontade dele. Você narrou, José, quem deu para José o sonho foi o próprio Deus, é claro, porque ele quer nos levar para essa posição de grandeza, de plenitude. Então, quando eu me conscientizo que eu sou enfermo, eu vou viver como enfermo. Mas se eu conscientizo que a cruz do Calvário me trouxe saúde divina, eu agora, embora sintomas, embora sentimentos, embora esteja vendo algo me corroendo, mas eu acredito naquilo que eu creio. Então, se Cristo levou sobre ele as minhas enfermidades, eu começo a declarar aquilo que a palavra diz. E isso nos conecta com essa realidade de frutificação e multiplicação. Então, para a nossa geração hoje, o que atrapalha muito é o entretenimento, as distrações, né? São as distrações nas telas, e isso torna o povo infrutífero, improdutivo, que o povo acaba desperdiçando o tempo, não sendo intencional em suas ações. E a Bíblia, ela vai nos ensinar a realmente a sermos intencionais em tudo aquilo que nós realizamos. Acho que você falou aí uma chave, né, do ser intencional. Lá na palavra do sede fecundos, no original ali, ela vai trazer tipo, de ser intencionalmente produtivo. E aí, às vezes, a nossa religiosidade fica colocando só como filhos e filhas. E a gente passa esses versículos batidos, né, para aqueles que leem a Bíblia. Né? Infelizmente, a maioria das pessoas, eu estou falando até de evangélicos, não é uma prática comum a leitura, né, da Bíblia. E eu lembro muito bem de uma apresentação que você fazia, de uma palestra, em que você destacava bem esses versículos. A gente ficou ali, acho que por algumas horas, em 1 ou 2 versículos ainda tinha muita coisa para ser explorada. Então, essa coisa do que Deus fala para Josué um pouquinho, né, de meditar nessa palavra dia e noite, é muito diferente do que ficar meditando nas redes sociais. Por mais que a gente esteja aqui usando redes sociais, mas para comunicar a palavra, a gente precisa ficar atento, porque é justamente isso que você disse. Se a gente não for intencional, vai ser aquela coisa do... Enquanto os justos dormem, os perversos dominam. Tipo, ou alguma coisa como... se o justo não governar, alguém vai governar. É quando os justos governam a paz, né? E quando não governa... há sofrimento. E a gente meio que busca isso porque tem esse modus operandi de nós que, não, deixa lá que alguém faça. Seja no político, ou seja, deixa que Deus vai fazer. E, não, algum dia alguma coisa vai mudar. Não, meu pastor ora por mim. E não é uma coisa nova. Você falou do modus operandi. Isso é tão fantástico, porque quando nós não compreendemos a operação divina, que é sermos conduzidos nessa nova vida pelo Espírito da verdade que passa a habitar em todo aquele que se une com Cristo, essa é a realidade. Porque quando Ele nos conduz, o improvável, eu até notei aqui, isso aqui é muito poderoso. O improvável, ele acontece, as promessas se cumprem e as impossibilidades, elas se curvam. Né? Então, 3 coisas acontecem quando eu compreendo o modo operandi de Deus. O improvável, as impossibilidades, elas são obrigadas a se encurvar, porque elas não me dominam, elas não paralisam. Né? Primeiro, porque eu creio e eu ativo e libero o poder de Deus falando as realidades, né? Agindo à altura da palavra. Então, daí muito cuidado com o que se fala, né? Porque aquilo que você fala se atrai para a tua vida. Não dá tiro no pé. Né? Você percebe que... Já abriu uma outra caixinha aqui, hein? Vamos embora. Já abriu uma caixinha aqui, mas vamos lá. O modo operandi é fantástico, porque a geração que não consegue frutificar segundo o padrão de Deus é porque anda no domínio da carne. E a carne para nada é proveitosa. Sim.
andar segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios desejos, é o pior engano que nós podemos nos conformar a viver, né? Essa nova vida em Cristo, ela nos permite a triunfar em meio às dores, a superar as perdas. Quando eu estou diante de uma situação que sai do meu controle, né? Não é o fim, é Deus que preparando um jardim para nós acessarmos. O que nós precisamos fazer, como José, como, né, o povo aqui, permanecer, que é um grande desafio para viver frutificação, é permanecer. As coisas não estão saindo no teu tempo, na tua hora, e você acha assim, não, eu vou parar aqui. Isso está no domínio da carne. Mas e isso vai diferenciar filhos maduros dos filhos imaturos. Porque os filhos maduros, eles são conduzidos, eles são guiados. Eles não estão preocupados com como vai ser o amanhã, se estão no movimento divino, se estão obedecendo. Não são guiados pela alma, né? Pela alma. Pelo aquilo que eles estão vendo. Porque ser guiado pela alma é um problema, porque Deus não abençoa impulsos, Deus abençoa obediência, Deus abençoa propósito, movimento assertivo. É quem tem foco. Filhos maduros têm foco. Hoje as coisas não podem estar como eu gostaria, mas sobretudo eu tenho uma promessa e eu aqui vou me submeter e aguardar, porque semente fala de processo. Sim. Toda semente ela precisa ser plantada, toda semente ela precisa morrer, toda semente ela precisa ser cultivada e toda semente ela precisa florescer. Tem gente que talvez já está vivendo nesse estágio, já plantou, está cultivando, mas não está vendo florescer. Porque antes de florescer, você cria raízes. E raízes você cria onde ninguém vê. Você cria numa dimensão do secreto. E aí parece que nada está acontecendo. Mas tem muita gente que está florescendo. Mas florescendo de que forma? No secreto. Está enraizando em Cristo. Esse florescendo que você está falando para o pessoal entender melhor, seria tipo a goiabeira que tem lá no quintal de casa. Ela era nada, uma semente foi plantada. No caso lá nem foi plantada, alguém comeu uma goiaba e jogou fora, aquela semente brotou, hoje virou uma goiabeira de um porte pequeno para médio, que já gera frutos. Mas antes do fruto, a gente vê essa flor. Uau, é disso que você está falando? Exatamente. E aí falei perfeito. Parece que não tem nada, mas ali já está avisando que daqui a pouco vai ter um fruto saboroso para ser apreciado. Perfeito. E é interessante o texto que você gosta, Gênesis 1, 27 e 28, que ele vai dizer assim, no 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Amém. 28, e Deus os abençoou. E o que ele disse? Deus disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai e por aí vai. Ou seja, cada um de nós, independente se você é crente ou não, se você acredita em Deus ou não, você já carrega em você essa bênção de Deus. Esse DNA. Esse DNA. Você está destinado a viver essa realidade. E o que eu preciso fazer para ativar isso de fato? A gente já falou de parar de distrair, de ser intencional, porque, mais uma vez, o pessoal fica pensando muito em criar filhos, né? Vou ter mais um filhinho aqui, mais um filho lá, e vamos encher a terra de filhos. Mas é muito mais do que isso. Sim. Você aplica a ideias, a produtos, a invenções, a soluções. Eu não sei se as pessoas às vezes param para pensar nisso, mas curas e soluções para doenças e problemas da humanidade foram criados pelo homem. Sim. Você acha que foi quem que deu aquelas respostas? Sim. Não foi o diabo que mostrou qual que é a cura para uma doença. Sim. Trazer do próprio homem aquilo é querer esperar demais da gente. Então sempre tem esse alguém que os caras gostam muito de chamar de um poder, né? De outra coisa diferente, eles não gostam de usar o nome de Deus, mas é o próprio Deus que está abençoando. O Salomão que diz que o sol nasce para justos e injustos, o sol nasce para todos. Então, independente da crença, se eu começar a perceber o amor incondicional de Deus, eu sei, porque eu sei que ele abençoa a todos. Agora, o que eu faço com aquilo e até onde eu consigo crescer, já não depende de Deus, vai depender de mim. Voltando um pouquinho ali no José, lembra que a esposa do Potifar queria José para ela? Se ali ele decide ceder, será que ele teria chegado aonde ele chegou? São as propostas, né?
Todo tempo tem proposta. As propostas atrapalham o propósito, né? E é igual lá na política que a gente estava falando, né? Você não era ninguém, aí Deus falou assim, você vai se tornar um vereador nessa cidade, você vai se tornar o prefeito ou o presidente que seja. E aí Deus colocou. E de repente aquela pessoa sai daquela posição ou está em sérios apuros na posição, mas Deus não tem nada a ver com isso. Porque o livre-arbítrio é um princípio que ele deixa livre em todo o tempo. Justamente para ver de que nós somos feitos, em quem nós vamos acreditar. Eu acho que a gente precisa partir desse ponto aqui, ó. Nós estamos falando de um tema muito importante, que ele revela a vontade divina, sede fecundos, né? Então, como é que isso funciona na prática, né? Não adianta eu reconhecer que eu recebi uma graça divina, todos nós carregamos graça, né? A questão de sede fecundo não é algo exclusivista, não é só para alguns, mas é para todos. Sim. E para todos que creem. Sim. Né? E não adianta eu falar que eu acredito e não ter condutas coerentes à minha crença. A prática, né? A demonstração prática, né? Que te leva realmente aí a evidenciar e manifestar obediência, né? Atitudes intencionais na vida, né? Não adianta eu receber uma semente e não saber o que eu vou fazer com essa semente. Não adianta eu participar de palestras, de reuniões que promovem ali conhecimentos que vão exigir de cada um uma prática e simplesmente ficar no campo da informação. A informação não transforma ninguém. A revelação é que tem a capacidade de transformar. Então, como é que começa aí a nossa realidade, né? A partir da nossa exposição à palavra, a semente ela precisa ser exposta ao solo. Sim. Né? Toda a instrução de Deus ela é em forma de semente. Quem é o solo, né? Usando ali a metáfora do semeador que saiu semear? É o nosso coração. E às vezes o que impede o nosso crescimento e de experimentarmos essa bondade, esse favor divino, é a dureza do nosso coração, é a incredulidade, que são todos oponentes da fé. E sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu percebo esse movimento, a minha exposição à palavra é o primeiro ponto. Tem dois gatilhos que a gente condiciona ao ouvir alguém, né? Ou você decide escutar essa pessoa, estou escutando. Né? Escuta, você tá meio aleatório ali, né? Uhum. Ou você decide ouvir. A palavra no original grego, ouvir é akoi, que significa ouvir no sentido de reter, de se apropriar daquilo. Prestando atenção. Prestando atenção, dando a devida importância àquilo que está sendo dito. Até porque quem não ouve para crescer, fala para se perder. Boa. Repete, quem não ouve? Quem não ouve para crescer, fala para se perder. E aí entra aqui Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Às vezes, aquilo que eu estou recebendo como uma semente, a semente aqui, a palavra é uma instrução, é uma correção, é uma exortação. Lembrando que a exortação divina não é condenatória, mas ela é redentora. É uma mensagem capaz de gerar uma consciência que te permite analisar o seu estado atual e voltar para a cruz por causa da graça divina. Gerar uma correção de rota. Gerar uma correção, que é a famosa metanoia, mudança de mentalidade. Sim. E é aqui que começa essa maratona, essa jornada. A pessoa recebe a instrução e ela decide a cultivar. Tudo aquilo que você cultiva floresce. Sim, é verdade. Tudo aquilo que você negligencia, você perde. Então, se hoje eu estou num ambiente de conhecimento compartilhado, alguma coisa vai fazer sentido. Sim, sim. Alguma coisa, talvez é uma palavrinha, alguma frasezinha que vai trazer vida àquilo que está morto, que vai fazer a pessoa realmente voltar a sonhar, a acreditar. Então, eu recebo a palavra, eu começo a cultivar. Para quê? Para florescer. Se eu penso, eu falo. E como é que, e aqui envolve frutificar, significa revelar o caráter de Cristo. Sim. Revelar a natureza de Cristo, que é grandiosa, que é extraordinária. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, eu recebo o conhecimento, eu penso, eu falo. Se eu falo, eu estou plantando uma semente. Porque eu não posso viver de maneira aleatória. Eu preciso valorizar que decisões pequenas, diárias, elas geram meu hábito. Porque eu vou falar e tudo aquilo que você fala torna um hábito.
Um hábito, quando ele é repetido diariamente, ele define o teu caráter. E o caráter aponta para o seu destino. Então, essa dinâmica nos permite. Como é que eu faço para viver essa realidade? Simples. Começa a observar o que tem governado o seu pensamento. Porque a tua vida é dirigida de acordo com aquilo que você pensa. Se você pensa como um fracassado, um derrotado, você vai viver como um fracassado, derrotado. Mas se você se vê alguém que Deus realmente estabeleceu nessa terra para ser grandioso, você começa a viver e a atrair grandeza a partir daquilo que você fala. As palavras, ela têm poder criativo. A linguagem do céu, ela é criativa. Através daquilo que falamos, atraímos coisas que não existem como se já existissem. É a definição lá, né, nesse assunto da fé. Então a gente tem que caminhar sobre essa direção. Não sei se ficou claro? Ficou. Palavras são sementes. Palavras são sementes. Quem foi o maior semeador de todos os tempos? Jesus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não dá muito fruto. Mas se morrer, ele gera muitas sementes. Você acha que é legal a gente deixar uma palavra aqui, principalmente para pastores e líderes chamados, né, eclesiásticos? Às vezes a caminhada é dura, às vezes a gente toma muita pancada, estressa, dá uma vontade de desistir, mas a partir do momento que você está ali no púlpito, numa palestra, num podcast, que você está compartilhando palavras de Deus, saiba que sementes estão sendo plantadas, Sim. que vidas podem ser transformadas. Bom. Então, queria deixar, que eu senti no Espírito, é de não desistir. E se você desistiu, retorne. A gente trabalha também com música. Teve uma canção, alguns anos atrás, que a gente chama de estourou, que a música arrebentou, na voz da Midian Lima, que ela dizia assim: quem mandou largar a rede? Bom. E a gente entendeu profeticamente que era aquilo que Deus estava falando sobre a face da terra naquele momento, justamente porque muita gente tinha largado a rede. E na canção continua dizendo: volte para o mar, que é o seu lugar. Então, se você desistiu, se você largou o púlpito, se você abandonou o ministério, volte para o seu lugar. Porque cada palavra, por mais que haja investimento, que haja dor, tudo isso vai gerar vida e, como Jesus disse, vida em abundância, não é verdade? Perfeito. Ele nos fez a imagem e a semelhança dele. Sim, e a gente não acredita nisso, né? Então, por algum motivo. Então perceba que o fracasso não nos representa. Fracasso não é coerente com a nossa natureza divina. E o que é o fracasso? O fracasso é você estar desconectado do ambiente que Deus tem reservado e preparado para a sua vida, que é um ambiente para você florescer. A unção que Deus libera sobre a igreja, sobre os filhos, é essa unção de serviço, né? Que é essa unção que vai poder realmente fazer a diferença, né? Um homem sem a unção jamais poderia mudar a realidade de um bairro, de uma cidade, de uma nação. Sim. Né? Nós não teríamos a capacidade de nos movermos em compaixão se nós não tivéssemos um modelo, que é Cristo. Ele nos deixou o modelo perfeito. E aqui eu quero focar nessa história também de Êxodo, porque ela fala sobre essa intencionalidade nas nossas ações. Tudo aquilo que não é feito de maneira intencional, ele se perde em meio a tantas distrações. E aí agora eu quero te fazer uma pergunta, porque o Axios Brasil, segunda vez, já vira freguês, né? Estou quase virando um apresentador aqui da Axios Brasil também. Sócio. É sócio, né? Então, como é que você entende como ações intencionais? É o fazendeiro. Eu gosto muito de um escritor americano, que eu não me recordo o nome agora. Ele diz assim que nenhum fazendeiro ele planta milho esperando não colher nada. Quando Deus Pai envia Jesus ao mundo, ele até então ele é unigênito, ele é a semente. Perfeito. E a loucura desse evangelho, desse Deus, não é corintiano, mas é meio louco, né, por amar a gente, é de enviar o próprio filho para morrer
no nosso lugar e, graças a Deus, ressuscitar. E esse unigênito, ele se torna o primogênito. Eu conversava com o Pedrão mais cedo, olha quantas bilhões de pessoas já passaram por esse mundo depois de Jesus. Só contando depois, 2000 e poucos anos aproximadamente. Uma semente. E aí a gente, às vezes, trazendo um pouco para o contexto de plantar semente, falando um pouquinho de dízimo, de oferta, de primícias, e eu posso me botar aqui a me expor. Por muitos anos eu sabia, talvez, como você disse, eu escutava, mas eu não ouvia. Eu sabia o que devia ser feito e não fazia. E eu roubava a Deus, né? Porque eu não dizimava, eu não sabia nem o que era primiciar, eu não ofertava. E precisou passar por um longo período, Deus enviar uma esposa, quem sabe igual fez com Moisés, uma esposa sábia, e meio que me botar isso goela abaixo, não era uma opção, tinha que fazer. E uma situação foi sendo gerada, onde foi ficando bem escassas as coisas, nada faltou, mas ali naquele momento que eu lembro assim, no melhor que eu consigo lembrar, foi ali que a gente começou a dizimar e a primiciar, e talvez dízimos de R$ 30, eu não lembro direito, R$ 50. E se alguém quiser fazer conta, pode fazer, porque é essa conta mesmo. É como você disse em uma mensagem, ele tinha liberdade. Como que eu fazia para viver com aquilo? Nem eu sei. Nem eu sei que... Deus sempre provendo, né? Deus sempre provendo. E a gente ficou ali posicionado. E daquele tempo em diante, as coisas foram mudando, foram mudando. Hoje a gente não está mais nesse lugar, mas eu não desprezo esse lugar. Constantemente eu volto, sabe? Na sua mente você voltar naquele lugar e olhar como que era o Alex daquele tempo para trás e como que era o Alex daquele tempo para frente. Quanto dinheiro eu já ganhei, morei nos Estados Unidos, conseguia um bom dinheiro, tinha acho que 3 empregos até naquela época, quando era jovem, quando aguentava, e quanto dinheiro foi jogado fora? $700 em conta de telefone celular, sei lá quanto todo dia de lanche na rua, de almoço, de jantar, alimentação ruim. E hoje, grato por ter uma família e entender a força dessa semente. Então, quando eu olho para o alto nos meus dias mais sóbrios e vejo esse Deus que me ama incondicionalmente, apesar de toda essa minha loucura e roubalheira, a gente pode dizer isso, do passado, mesmo assim, Jesus, a semente, continuou viva. Uau. E conseguiu gerar a mim, ainda imperfeito, né? Sendo aperfeiçoado a cada dia. E daí o desejo de trabalhar esse programa. Porque se a gente for trazer principalmente para o lado financeiro, muita gente ainda tendo dificuldades nas finanças, achando que é por causa de governo e terreno, e você costuma dizer constantemente que a gente não depende de governo terreno. Eu não sei como que as pessoas reagem a isso, mas eu sei na prática, eu sei na pele que realmente não dependemos de governo terreno. Às vezes vai dizer que o salário não dá, ou que ganha muito pouco, que a condição é adversa, mas é a Bíblia que fala que Deus dá semente ou que semeia e dá pão a quem tem fome. A quem tem fome. E como ele não muda, isso continua não mudando. Então, independente da situação que quem está assistindo a gente está vivendo hoje, essa realidade continua sendo viva. Ela continua existindo. Os R$ 30 de dízimo lá atrás, os R$ 5 de primícia, os R$ 2 de oferta, para Deus não fazia nenhuma diferença. Assim como a gente olha o texto da viúva pobre, ia fazer alguma diferença na vida de Jesus ou do ministério de Jesus, aquele valor, a gente fica olhando muito no que a gente conhece, né? No 2 mais 2 é 4. A gente esquece que Deus trabalha com outro padrão e que para a gente aprender ou talvez se aproximar, a gente tem que se conectar com Ele, uma palavra que você gosta muito de usar, e se relacionar para poder viver experiências como se você fosse aquela senhora, ela é que deu mais, se você fosse aquele garotinho com 5 pães e 2 peixinhos e participar com Jesus num milagre enorme de prover para uma multidão. Então, essa parceria com Deus, entender o poder da semente, você começou dizendo no começo do programa que entender o que Deus está falando é primordial.
Exato. Depois você disse que tem muita distração, muita tela, muita desconexão. Às vezes muita gente vem para a igreja e não consegue se conectar ou ficar concentrado 30, 40 minutos de uma mensagem. Tem uma coisa de ir no banheiro, de beber água, parece que um carrapato, o bichinho está mexendo, a pessoa não É o sabe. imediatismo, né? Um podcast desse, tá demorando muito, tem que ser um vídeo de 1 minuto, 2 minutos. O nosso diretor, será que ele está entediado ali? E a gente acaba que perde muito. Tem uma expressão em inglês que ela vai dizer assim, treasure, que traduzindo grosseiramente é tipo assim, como se a palavra de Deus fosse um tesouro, para você valorizar ela a ponto de ser um tesouro. E a gente falha muito nisso. A tendência natural, a tendência, né, para aqueles que cultivam mais o domínio da carne, que é voltado para si e não para o grande eu sou, é que realmente é uma geração muito imediatista, é uma geração muito egoísta, que quer tudo assim, né? Nissime hoje, né? Bota lá 2 minutinhos rapidinho, fica pronto. Mas as coisas de Deus não funcionam dessa forma. Tudo tem um processo. E tá desde das primeiras folhas da Bíblia, você já consegue se deparar com essa realidade que Deus escolheu usar os processos, estágios, ciclos para fazer florescer os seus sonhos, os seus projetos. Eu queria compartilhar aqui algo que eu acho que vai fazer sentido para aqueles que estão conectados, né? 5 pilares da intencionalidade, né? Eu acho que vale a pena para fundamentar ainda mais sede fecundos, né? Que é a proposta do assunto que a gente está falando. O primeiro ponto é essa espiritualidade, né? A qualidade do fruto que você produz está atrelado à sua conexão com o Pai, né? Você deu aí um testemunho de uma evidência prática da fidelidade com o Pai, né? De um entendimento. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Nem precisa, né? Acho que isso tem que ficar bem claro, né? Até porque quando você entende princípios, as leis espirituais, né? Você consegue desfrutar de todas as promessas. Por isso que tem muita gente frustrada, porque faz um voltado no domínio da carne, mas não com a revelação. E o que traz o desfrute, né? É a sua compreensão. Tudo que você faz agindo com consciência, que a gente precisa separar o que é ser intencional de barganha. Que Deus não atua na barganha, até porque Ele sonda o nosso coração e examina a nossa mente. Mas Ele olha para as nossas ações. Se as nossas ações estão baseadas na verdade, naquilo que está escrito, inevitavelmente nós vamos colher. Porque toda atitude ela é uma semente. E se é uma semente, toda vez que ela é plantada, consequentemente haverá uma grande colheita. Seja boa ou ruim. Sim, aí depende da tua decisão, da tua intenção. Então, o primeiro pilar da intencionalidade é a espiritualidade. É você realmente dedicar um tempo realmente com Deus, né? Para você realmente não ser movido porque os outros estão fazendo, porque entrar num senso de comparação, isso não é saudável, porque Deus, né? A gente falou isso acho que no outro episódio, Deus nos fez único. Sim. Né? Cada um dentro do teu propósito, né? E reino não é individualidade, é coletividade, cada um somando força, igual a gente está aqui no bate-papo na Axis Brasil. Quanto tempo, né? Você vem aí construindo, né? De maneira simples, pura, genuína, conteúdos no canal. E isso fala de um grande processo, de uma grande semeadura, porque envolve tempo, dedicação, prioridade. Dentro da espiritualidade, aqui eu quero abrir três pontos aqui, que é a prioridade, o seu posicionamento e a sua atribuição. Dentro de um dos pilares da intencionalidade você tem. Faz download aí, meu filho. Você tem a prioridade. Porque tudo aquilo que você valoriza, você prioriza. Sim. Então, quando eu estou falando dentro da espiritualidade, da minha prioridade, eu estou falando do meu ser. Eu estou falando de algo que é fundamental para o meu ser. É aquilo que me sustenta. Nós somos sustentados pela graça divina. Ok? Depois, o meu posicionamento. O meu posicionamento determina aquilo que eu vou experimentar. Ok? Todos os dias nós temos essa oportunidade de determinar se esse dia ele vai ser proveitoso ou não. E por fim, a atribuição. Eu priorizo, eu me posiciono,
Esse posiciona, você está falando da intencionalidade, daquilo que eu vou declarar para o dia de hoje. Uau, perfeito. Se eu estou priorizando, eu estou buscando o conhecimento necessário para que eu possa me mover de forma assertiva. Aí eu vou me posicionar para isso. Se eu não priorizo, talvez qualquer posição eu acabo aceitando, mas não é assim. Priorizar a Deus significa que você sabe, que você reconhece que só há uma posição devida. Então eu priorizo, posiciono. E aí eu tenho acesso às minhas atribuições, o que Deus me confiou. Porque Deus não nos confiou grandeza. 2 Coríntios 8:9 vai dizer que conheceis a graça do nosso Senhor, que Ele, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. Olha a semente que Ele inseriu em nós. Sim. E aí ele fala o quê? De atribuições. Olha, eu te confiei algo. Sim. Qual o seu encargo, né? Qual o seu encargo? E aí você precisa corresponder a esse encargo. Então esse é o primeiro pilar. Esse está me lembrando aí do Moisés, que parece que está me perseguindo. Você gosta dele, né? Naquela parte ali que ele está na sarça ardente, tem tudo a ver com o que você falou. Qual que é a primeira parte? Priorizar? Priorizar. Moisés está andando, uma sarça ardente, está no deserto, pegando fogo. De repente ele podia ter ignorado. Ele vai para olhar e uma voz sai de dentro. E aí o que a segunda, depois de priorizar? Posicionamento. Ele se posiciona porque vem uma voz e vai dizer para ele, Moisés, Moisés, ele se aproxima e tem uma instrução, que é a terceira parte do que você está dizendo, que vai dizer, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. A atribuição não vai ser a segunda parte. E depois daquele encontro, ele recebe algumas atribuições. Uau. Que ele vai se tornar o grande libertador do povo. Pegou? Libera aí. Para o povo fazer download. Tem que fazer download, hein? Você não estava no script, não. Alex, o diretor aqui, ele tá vendo que a gente já secou o copo. Estamos quanto tempo aí, diretor? 50 minutos. 50 minutos. Vamos encerrar aqui, Alex. Pilares da intencionalidade, né? Primeiro a espiritualidade, depois mental. Porque como é que você se vê diante dessa promessa de ser de fecundos? Acho que vale a pena a gente pensar, né? A crença, a nossa crença está muito atrelada ao ambiente do nosso crescimento e desenvolvimento desde a infância. Ali a crença já vai sendo desenvolvida. E hoje o trabalho árduo, quanto líderes, quanto ministros, né, do Evangelho, o nosso trabalho árduo é desconstruir muitas coisas que ao longo da vida foram plantadas de maneira contrária à verdade. E às vezes sem uma intenção ruim, né? Geralmente por parte dos pais, algum professor, né? Você é burro mesmo, você não vai dar em nada, vai morrer desse jeito. Você percebe que isso aí vai moldando, né? E determinando esse caráter, né? E o que é difícil é você se abrir agora para ser desconstruído. Então, a crença, ela molda os nossos resultados. Se você quer resultados diferentes, você tem que ter uma mudança de mentalidade. Mudança de confissão e mudança de ação. Interessante, eu sei que a gente já está chegando ao fim, mas se você for olhar José, isso não é uma coisa de hoje, é uma coisa cultural muito antiga, porque talvez uma das maiores broncas dos irmãos dele foi porque ele recebeu uma palavra diferente das deles. Ele ia se tornar alguém grande, que iriam se dobrar diante dele, sol e lua, e aí eles não tinham isso. Então, me parece que Deus já está ali com ele desde novinho, a gente está falando que é uma idade dos 16 anos, 14 anos, Sim. já liberando para ele palavras da própria mente de Deus, através dos sonhos. E é interessante, né? Porque como que ele iria liberar de outra forma? A parte talvez mais fácil para Deus foi através do sonho, porque agora ele teve o sonho, foi a experiência dele com Deus. Ele vai e conta para o pai e conta para os irmãos, e obviamente por causa desse choque cultural, os irmãos ficam revoltados, e aí talvez entre aquilo que você falou lá de um sistema operando na mente deles, e a gente está falando de gente temente a Deus, mesmo assim foi contra a vontade de Deus. Mas Deus pega e usa isso e faz dessa história algo fantástico que, para mim, para você, para quem está assistindo, gera esperança de que, mesmo quando tudo parece que vai contra, se Deus falou, eu tenho esperança de que vai se cumprir. Meu Deus, forte, hein? Forte. Falamos de espiritualidade, falamos da crença, você acabou de dar um exemplo disso.
E agora um terceiro pilar relacional, né? As pessoas que estão ao seu redor muitas vezes exercem um poder de influência, porque tudo aquilo que você aceita a nível de conhecimento tem a capacidade de influenciar e manipular, podemos considerar dessa forma, a tua identidade. Por isso que quando nós temos a verdade, toda sugestão contrária e toda mentira perde o lugar, né? Então, eu, ao invés de aceitar uma realidade que não seja de Deus para minha vida, eu consigo discernir e me associar realmente com a vontade do Pai e dessa forma ser fecundo. Se eu não me movo, Deus pode acabar fazendo essa mudança por mim, me afastar de pessoas e me afastar de locais, geograficamente falando, para não ter essa influência. A gente olha ali José e a gente olha Abraão com Ló. Deus sempre nos impulsiona na rota do propósito, né? Você vê, Jonas, vai tentar fugir. Foi impulsionado de alguma forma. Deus não vai abrir mão da minha e da tua vida. Então, Ele, na tua multiforme graça, Ele tem os seus meios de nos alcançar. Se Ele tiver que realmente nos despertar, e vale a pena botar um ponto e uma vírgula aqui. Deus não precisa colocar o câncer em ninguém para você voltar à presença. Sim, com certeza. Isso aí é um pensamento muito religioso. É porque Jesus veio para curar os enfermos. Né? Senão foi em vão a obra da cruz do Calvário. Sim. Mas Jesus, ele tem os seus meios, né? Sim, para nos despertar e nos fazer entender que o caminho dele é o que prevalece sobre nós. Ele não vai abrir mão, isso é fato. Deus não vai abrir mão de você. Sim, porque tem muita gente que às vezes está presa no relacionamento, principalmente você, moça, mulher, às vezes um relacionamento abusivo, e Deus está te mudando daquele lugar, está te colocando em outro lugar, está gerando incômodo para justamente sair, para ter um novo ambiente, uma nova perspectiva, novas palavras do céu, para poder ser reposicionado em outro lugar. E às vezes a gente fica indo contra isso, principalmente hoje em dia, nessa era de novelas e filmes de Hollywood, de ser feliz para sempre, nesse campo sentimental, as pessoas ficam presas e acabam tentando, de certa forma, impedir o que Deus está fazendo. Então tem que ficar atento. Se Ele está te reposicionando, às vezes é um trabalho que você não está legal lá, que você não se sente bem, ou que você não é celebrado, você é tolerado, Ele está te mudando de lugar, de estação, e a gente perde o que Ele tem para a gente, ou atrasa muito, porque a gente fica ali no meio do caminho. Posso anunciar os próximos episódios? Deve. Ponto 2, ser intencional em criar. Isso no próximo programa. Se der tempo, a gente também vai falar sobre semente mais incubadora. Toda semente ela precisa de um lugar propício para ela crescer, florescer, frutificar. Então, para a gente encerrar esse programa, se essa mensagem falou com você, o que a pessoa deve fazer? Se inscreva aí no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa ouvir isso aí. Deus deseja que você seja frutífero. Receba essa palavra, esse conhecimento, coloque em prática e viva aí a plenitude das promessas do Pai. É isso aí, gente. Sede fecundos e até a próxima.